Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse último encontro aqui do ano de 2020. E nesse encontro eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o que esperar, né, da pesquisa científica para 2021, né, que é a proposta da nossa conversa bem rápida de hoje. E tem como principal objetivo, né, abrir um pouco a mente aí de estudantes e profissionais das diversas áreas para a pesquisa científica de uma maneira geral, que eu particularmente enxergo como um problema, né, bastante importante que aconteceu agora em 2020, que foi uma grande deficiência, né, da leitura, interpretação, realização de pesquisas científicas de uma maneira geral, e que está muito relacionado, né, ao período atual, né, em que vivemos, aí, o período de pandemia causado aí pelo Covid-19. Eu até trouxe aqui algumas informações para que nós possamos discutir nesses aspectos. Então, a pesquisa científica, né, principalmente nesse ano, eu acredito que ela se mostrou assim como uma importante ferramenta, né, para a população de uma maneira geral, não só para estudantes, profissionais da área da saúde ou da área acadêmica de uma maneira abrangente, mas também para toda a comunidade, né? Toda a população ela dependeu e está dependendo de pesquisas científicas, aí agora nesse momento na área da saúde, nessa questão de vacinas, determinação de vacinas e etc. Mas você pode me perguntar, e foi algo que inclusive me perguntaram, né, quando eu fiz essa live, professor, mas há o que comemorar, né, nesse ano aí de 2020? Aí eu vou lhe dizer assim, ó, não há o que comemorar se nós pensarmos na perspectiva que um grande número de pessoas, né, veio a óbito aí devido ao Covid-19, devido às complicações. Então foi um ano bastante difícil, a pandemia ela trouxe diversas transformações, né? Não só na educação, a área da saúde de uma maneira geral, mas todos os setores da nossa sociedade elas foram alterados por conta da pandemia. Então realmente foi um ano bem difícil, mas há uma perspectiva que 2021 ela seja um ano um pouco diferente, né? Que traga aí algumas mudanças importantes, principalmente na cabeça das pessoas, que o ano de 2020 mostrou, né, ser um ano assim bastante decisivo para a questão da pesquisa científica. E eu vou demonstrar rapidamente a vocês por quê. Como vocês estão vendo nos dados, né, aí acima, aí são dados do Brasil, né, estão atualizados da data de ontem, né, dia 28. Então, são muitos casos, né? São milhões de casos aí confirmados, e mais de 190 mil óbitos, né, aí, confirmados, uma mortalidade aí acima de 100 mil, né, pessoas. Foi um marco aí bastante importante de mortalidade, de algo que estamos vivendo, né, que é a questão da pandemia e das infecções pelo Covid-19. Aí você pode me perguntar, Danilo, mas o que é que isso tem a ver com a pesquisa científica? Eu não sei se vocês acompanharam as notícias ao longo desse ano, mas muitas notícias, algumas inverídicas e algumas passaram por notícias verdadeiras, inclusive saíram em alguns artigos científicos, sobre questões como tratamento, como vacina, né, para o Covid-19. Por exemplo, vocês acompanharam aí ao longo desse ano que vários medicamentos, né, foram associados ao tratamento aí, ao Covid-19, a cloroquina, a ivermectina, né? E Danilo, mas você vai concordar, né, e eu concordo com vocês também, que durante esse período era um período de descoberta. Então, as pessoas ainda não sabiam qual era o tratamento adequado para a doença, por exemplo. Eu concordo, mas ao mesmo tempo que as pessoas estavam discutindo que algumas alternativas de tratamento funcionavam, algumas pesquisas e alguns artigos científicos já mostravam, já provavam que aquelas alternativas não eram viáveis, não eram eficazes para o tratamento.
mesmo assim as pessoas insistiam e até hoje as pessoas insistem que algumas vertentes funcionam ou não. Eu não estou aqui falando de política, tá? Eu não vim aqui falar de política, nem muito menos falar que um determinado partido OAB defendia a implementação de uma determinada estratégia. Longe disso, né? Eu estou falando que enquanto algumas pesquisas científicas já diziam assim, ó, essa determinada estratégia não funciona, a estratégia A não funciona, a estratégia B não funciona, né? Haviam pesquisas científicas provando isso. E as pessoas simplesmente não davam, né, a devida importância a essas pesquisas, mesmo assim continuavam, né, utilizando aí essas perspectivas de tratamento, e isso prejudicou, né, o andamento de uma maneira geral, o processo de cura, de descoberta de novas perspectivas no contexto aí da pandemia. Então, só para demonstrar, né, a vocês um problema, né, bastante importante que surgiu. E aí as coisas foram avançando. Eu estou falando de pandemia e de Covid-19 porque foi algo que afetou toda a população, independente qual for a sua área. Então, se a sua área é economia, engenharia, ciências humanas, com certeza você sentiu um impacto, né, em algum momento aí do seu cotidiano, da sua vida acadêmica, profissional, da pandemia. Por isso que eu estou falando sobre isso, mas entenda que a pesquisa ela está relacionada em todos esses campos. Está na área de ciências humanas, sociais, na área da saúde, né, inclusive. E aí um aspecto curioso, né, é que apesar desses números, né, que aumentam aí a cada dia, também aumenta uma questão interessante que às vezes eu acho até engraçado, como vocês estão vendo aí, que está crescendo o número de pessoas, né, que simplesmente não querem se vacinar, né, contra o Covid-19, que a parcela dita anti-vacina, né, o movimento anti-vacina. Em menos aí de 6 meses, tá, houve um aumento aí bastante considerável, como vocês estão vendo, de 9 a 22%, tá, em média. É claro que esses dados foi feito aí pela Datafolha, né, uma estimativa, mas tem como nós tirarmos uma base, né, de que o número de pessoas, isso a gente vê nas redes sociais, né, em notícias falsas, às vezes conversando com pessoas no dia a dia, que cresce o número, né, de pessoas aí anti-vacina, ou seja, que simplesmente não querem se vacinar. E aí as pessoas acham que a vacina que está sendo produzida, ela vai fazer mal, né, à pessoa, ela vai causar algum tipo de prejuízo, enquanto que já tem pesquisas sendo realizadas de que as reações, né, as possíveis reações que podem surgir a partir da vacina são pouquíssimas e que essas reações nenhuma levou a óbito, enquanto o Covid-19 tem levado a óbito milhares de pessoas aí a cada dia. Então, das duas, uma, ou a pessoa ela quer simplesmente aparecer, né, e ser um pouco ali rebelde e dizer que é anti-vacina, ou a pessoa ela não está sabendo ler e interpretar as pesquisas científicas que saem a cada dia. Preste muito bem atenção. É claro que você não deve, pesquisas tem em toda esquina. Agora você não pode considerar todos os dados que você vê. Não é porque um blog XYZ produziu lá uma informação mirabolante e aí você teve acesso a essa informação que você vai pegar essa informação e sair compartilhando com as pessoas, né? Isso foi outro aspecto bastante discutido nesse ano, que foi a questão das fake news, né? De falsas notícias aí que acabam se espalhando e infelizmente acabam tomando conta, né, fazendo a cabeça, vamos colocar assim, da população de uma maneira geral. E aí onde surgem essas coisas que são bastante negativas, não só para a pessoa que se diz que não vai se vacinar, mas também para o restante da comunidade. Porque note, se um movimento como esse de anti-vacina ele cresce, né, isso vai prejudicar a imunidade de uma maneira geral da população. Vai fazer com que o vírus ele ainda perdure de uma maneira bastante importante e seja transmitida. Então, olha a contradição. Nós temos um grande número de mortes, um grande número de casos no Brasil e no mundo, e a alternativa que surge para tentar diminuir esses casos e diminuir a mortalidade, várias pessoas são contra. Tá? Essa é uma informação
que pode nos fazer, né, inferir algumas coisas importantes. De uma maneira bastante contraditória e também engraçada, as pesquisas no Brasil e no mundo em relação a de 2019 e 2020, elas aumentaram. Então, olha só, o número de pesquisas realizadas em todo o mundo, elas aumentaram, tá, no último ano, nesse ano de 2020. Isso quer dizer que existem mais grupos, mais pessoas pesquisando sobre os diversos assuntos na área de ciências humanas, na área da saúde, principalmente. Então, foram várias pesquisas realizadas, foram muitos artigos publicados, né, em relação aos outros anos, fazendo uma comparação em relação ao último ano de 2019 e 2020. Então, teve um aumento considerável do número de pesquisas, do número de publicações. E também, né, houve um aumento, né, do número de casos de pesquisas. Né, as pesquisas realizadas no Google, né, as pessoas pesquisaram mais com o celular, no computador, no próprio Google, informações gerais, né? Mesmo que às vezes encontrasse alguma informação inverídica, mas estava ali pesquisando. E aí note, a vacina, né? As vacinas, como vocês estão acompanhando aí, elas estão surgindo, né? Elas já estão sendo implementadas em vários países, né? Tem mais de 40 países aí em que as vacinas já foram implementadas. E no Brasil ainda não chegou. É claro, né, novamente, eu não quero entrar em méritos políticos, eu não vim aqui falar sobre política, mas que isso é um resultado de um planejamento, né, bastante interessante, ou da falta de planejamento que aconteceu a nível de saúde, tá, no Brasil, e aí que consequentemente atrasou um pouco dessa aquisição aí, dessas vacinas. É claro, existem diversas teorias aí, e você pode me apontar diversos fatores que são contrários a isso, né, e que possivelmente tenham contribuído para esse atraso de vacinação no Brasil, mas que é a questão do planejamento. Outros países se planejaram em relação à vacina bem mais precocemente do que o Brasil, e por isso, né, tiveram acesso aí à vacina de uma maneira bem mais rápida. Mas note, nós estamos em uma era do acesso à informação, em que a pesquisa científica está aumentando e que, note, as pessoas nunca tiveram informações como se tem hoje. Hoje você escuta informações no rádio, na televisão, na internet, né, pelo seu celular, nas redes sociais. Então são muitas as fontes de acesso à informação. E mesmo assim, né, as pessoas acessam dados, né, pelo computador, informações, claro, erradas, mas informações também corretas. É necessário você saber onde pesquisar essas informações, é necessário você saber interpretar essas informações. E aqui, né, eu deixo meu apelo em relação à importância da pesquisa científica, porque notem, várias pessoas, aí você pode perguntar assim, Danilo, então é necessário que o pessoal da saúde saiba mais, né, pesquisa científica. Mas não só a área da saúde. Nós somos uma comunidade, nós somos uma população de uma maneira geral. Então, independente da sua área, você tem que ter, né, uma certa noção onde procurar informações corretas, né, como ler um artigo científico, saber se aquelas informações estão corretas ou não. Eu cansei de dizer aqui ao longo dos cursos que eu dei esse ano aí de 2020, que não é porque um artigo está publicado que ele está correto. Tá? Existem vários artigos publicados que têm várias informações inverídicas. E aí essas informações elas são acessadas por meio do computador, elas são acessadas pela televisão, pelo rádio, né, pelo celular. Né? O uso do celular ao acesso à informação nunca foi tão grande como agora no ano de 2020. Então as pessoas circulavam informações via rede social, WhatsApp, Instagram, algumas informações inverídicas. Então a pesquisa científica ela tem que estar, né, na nossa cabeça para que você saiba filtrar essas informações, para que você não acredite que, sei lá, o chá gelado vai curar você do Covid-19, aí você não vai precisar se vacinar. Então é necessário saber filtrar essas informações, ler as informações, ler um artigo científico, saber o que está certo e o que está errado, saber procurar essas informações, ou mesmo saber desenvolver a sua própria pesquisa científica se você tiver uma determinada ideia, uma determinada hipótese a ser testada na sua área.
Então, todas essas questões, né, elas merecem ser analisadas. Note que 2020 foi um ano difícil. O ano de 2021 ainda vão ter muitas pesquisas, né, sobre a efetividade da vacina, sobre imunidade, sobre o impacto na economia, no direito, na área de engenharia, né, que foi bastante discutido aí, e principalmente na área da saúde. Então muitas pesquisas ainda vão se desenvolver e já estão, né, sendo produzidas aí agora no final de 2020 e no ano de 2021. E aí é necessário que a população ela não cometa os mesmos erros, principalmente quem é estudante, quem é profissional aí de alguma área, que tem que saber um pouco mais, tem que saber interpretar um pouco mais essas informações, para que você, né, como um ser atuante aí da área acadêmica, consiga filtrar essas informações e passar as informações corretas para a comunidade, que às vezes não tem a capacidade ou não tem o acesso a essas informações. Então, é claro, não estou dizendo que todo mundo tem que ter um nível acadêmico de saber ler um artigo científico, mas as áreas acadêmicas, né, um estudante de uma graduação, de uma pós-graduação, um profissional, né, seja lá qual for a área, ele tem que ter essa capacidade de filtrar essas informações, ler um artigo científico. Olha só, eu vi pessoas da área da saúde, médicos, por exemplo, divulgarem informações erradas nesse período de Covid, simplesmente porque não tinham acesso, né, não faziam um filtro ali de informações para ver o que era correto, o que não era correto. E aí você acaba passando informações incorretas e isso acaba prejudicando a saúde, né, da população de uma maneira geral. E é claro, eu frisei aqui principalmente a área da saúde, mas que isso tem repercussão em todos os setores, tá? Da qual você fazer parte ou que podemos imaginar. Tudo bem? Então, assim, você pode perguntar, Danilo, então o que é necessário? Um fato é, a pesquisa científica, né, o avanço no número de pesquisas, ele vai aumentar agora no ano de 2021. E é necessário que haja uma preparação, que haja, né, um direcionamento eficaz para que nós, diferente de muitas pessoas, né, que praticaram ao longo do ano de 2020, não tenhamos, né, o acesso, ou se você tiver o acesso, já descartar a informações erradas. E aí tá divulgando essas informações aí para a comunidade, informações erradas que acabam prejudicando de uma maneira geral a saúde, a economia, diversos setores aí relacionados a essa questão. E note, eu citei um dos fatores que a pesquisa científica, né, ela pode estar envolvida, que é a questão que todos nós estamos inseridos, que é a pandemia, que é o Covid-19. Mas várias outras vertentes, tá, elas merecem estudo, elas merecem melhores interpretações nesse sentido, e elas merecem que você tenha um olhar crítico diante dessas informações que chegam até você. Então, assim, eu queria deixar só um pedido aqui no final da nossa conversa aqui, bastante rápida. Tem um olhar mais crítico em relação às informações que chegam até você. Tem um olhar mais seletivo. Não saia divulgando todas as informações, que muitas vezes é inverídica, para um familiar, para a comunidade, de uma maneira geral, porque isso pode estar mais prejudicando do que ajudando. Tenha um olhar crítico, estude, né? Tenha uma melhor abrangência sobre a realização e interpretação de pesquisas científicas, que com certeza o acesso à sua informação e de outras pessoas ele será bem melhor. No mais, eu queria desejar um bom ano aí de 2021 para vocês, que seja um ano de bastante aprendizado, que seja um ano de bastante conquistas, né? E que nós consigamos vencer aí, sem o movimento anti-vacina, logicamente, esse período difícil aí que foi a pandemia e as infecções pelo Covid-19. Eu desejo muita saúde e paz para todos vocês. O meu muito obrigado por acompanhar a nossa página, por acompanhar o nosso canal cienciascomplicado.com. Aos nossos alunos e amigos, um forte abraço e até mais.